Só que numa hipótese dessa, o sofrimento para o autor do crime é algo tão absurdo que a pena se mostra desnecessária. Porque ele vai carregar aquela cruz para o resto da vida. Mas vamos lá, gente. Na aula passada, nós vimos todas as qualificadoras, vimos os privilégios, né, do homicídio privilegiado. Vimos até, já falamos de feminicídio, homicídio híbrido. Eu cheguei a dar o conceito de homicídio híbrido, né? Que é o homicídio privilegiado e ao mesmo tempo qualificado. E o parágrafo 3º não entrou. Bom, então vamos lá. Depois de relacionar todas as qualificadoras, o que o artigo 121 do Código Penal faz é, primeiro, definir o que é o feminicídio. O parágrafo 2º-A do artigo 121, ele define o que é feminicídio, que é exatamente o homicídio quando o crime envolve violência doméstica contra a mulher, né? Violência doméstica e familiar. E segundo, quando o crime é motivado por menosprezo à condição feminina, ou seja, o assassino mata a mulher por menosprezar o sexo feminino. Isso é coisa de serial killer, né? E depois, no parágrafo 2º-B, o Código Penal cria também outras causas de aumento de pena. Olha só, aumenta a pena do homicídio em 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou doença que implique aumento de sua vulnerabilidade, como doença mental. Que é óbvio, né? Praticar um homicídio contra uma pessoa nessa situação, deficiência, é muito mais covardia do que um assassinato comum. E o outro aumento de pena, 2/3, se o autor do homicídio é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, empregador da vítima. Então, olha só, se o assassino tem algum grau de parentesco com a vítima, isso aumenta a pena do homicídio em mais 2/3. Olha só, um homicídio qualificado, praticado pelo cônjuge contra a sua esposa, o feminicídio. Pena de 12 a 30 anos, mais 2/3 de aumento de pena por causa do parentesco. Então, hoje em dia, quando há uma relação de casamento, de parentesco entre o assassino e a vítima, isso aumenta a pena em mais 2/3. Olha só, aquele caso da Matsunaga, que matou o marido, na época, esse parágrafo 2º-B ainda não existia, então ela não sofreu esse aumento de pena. Hoje, além do crime dela ser sujeito às penas de 12 a 30 anos, ainda seria sujeito a mais um aumento de 2/3 da pena, porque ela era cônjuge, né, da vítima. Então, hoje, se o assassino é parente da vítima, parente próximo, né, isso aumenta a pena do assassinato. Depois, o artigo 121 tem o parágrafo 3º. Aqui não aparece no slide porque, por algum motivo, pulou. O artigo 121, parágrafo 3º, gente, trata do homicídio culposo. O que é o homicídio culposo? Matar alguém por imprudência, negligência ou imperícia. Eu acho que nós não falamos de homicídio culposo na última aula, né? Homicídio culposo é matar sem querer, matar por falta de cuidado, por falta de atenção. Nós já tivemos um processo aqui em Friburgo de um rapaz que foi mostrar uma arma de fogo que ele havia comprado para o seu amigo, entrou na casa do amigo de manhã, o amigo acordando, o amigo dele estava numa beliche, ele foi mostrar a arma para o amigo, a arma disparou, deu um tiro na testa do amigo, sem querer, por negligência, imprudência. Não se mostra uma arma para alguém enfiando a arma na cara da pessoa, a arma disparou. Ele até chegou a ser suspeito de ter assassinado o amigo. Ele, na verdade, foi a tribunal do júri por acusação de assassinato, homicídio doloso. E nós ficamos responsáveis pela defesa dele. Aí, na defesa dele,
nós alegamos que ele cometeu o crime, sim, mas sem intenção, por negligência e imprudência. E aí pedimos a desclassificação da acusação para que ele fosse condenado por homicídio culposo. Porque nós provamos que não havia nenhuma motivação para que ele assassinasse o amigo. E pelo depoimento das testemunhas, as pessoas que estavam na casa, ele entrou na frente de todo mundo cumprimentando a mãe, os irmãos. Ele realmente era amigo da vítima, conviviam bem. Não houve nenhum histórico de divergência entre eles, nada que justificasse falar em assassinato. Então a versão dele era de que a arma disparou sem querer e no final nós conseguimos prevalecer essa versão. Os jurados acataram a nossa tese e ele foi condenado, mas por homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Então vamos começar dando um conceito de homicídio culposo, porque não está ali no slide. Coloquem assim. No artigo 121, parágrafo 3º, temos o crime de homicídio culposo. No artigo 121, parágrafo 3º, temos o crime de homicídio culposo. De homicídio culposo. Quando o agente mata a vítima, quando o agente mata a vítima por imprudência, negligência ou imperícia. Por imprudência, negligência ou imperícia. Por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, por falta de cautela. Ou seja, por falta de cautela. Diga. Independe. Mas aí é um assassinato muito raro, né? Porque normalmente o feminicídio ele é praticado em violência doméstica contra a mulher. Mas pode ocorrer do assassino matar a vítima, não porque tem algum vínculo afetivo, parentesco com ela, mas sim porque despreza a condição feminina dela. Trata a mulher como algo menor, como um objeto, como algo de menor importância, inferior. Se isso ficar caracterizado na motivação do crime, aí também caracteriza o feminicídio. Por falta de cautela. A pena do homicídio culposo é de 1 a 3 anos de detenção. Raramente alguém é preso e cumpre pena privativa de liberdade por conta de homicídio culposo. Geralmente, a punição do homicídio culposo, em sentenças condenatórias, é por pena alternativa, prestação de serviço à comunidade, geralmente. Por quê? Porque a pena é de 1 a 3 anos de detenção. A culpabilidade do crime de homicídio culposo, já que não envolve intenção de matar, é muito mais reduzida do que a culpabilidade de um assassinato, de um homicídio doloso. O que é matar alguém por imprudência? É matar alguém através de uma conduta precipitada, uma conduta afoita. O imprudente é aquele que age no atropelo, na afobação. E a negligência? Matar alguém por negligência significa matar alguém por displicência. Como no exemplo que eu dei do amigo que foi mostrar uma arma e deixou a arma disparar porque não verificou que havia uma bala na agulha. Isso é uma displicência. Se você tem uma arma de fogo sob sua responsabilidade, em primeiro lugar, você tem que estar atento a uma munição que esteja pronto disparo. Se a arma tem trava, a que a arma fique travada. É sua responsabilidade. Você tem o dever de cuidado, o dever de atenção. Então, se você falha por negligência nesse dever de atenção e mata alguém, é um homicídio culposo por negligência. E a imperícia? A imperícia é uma falha técnica.
quando o autor do homicídio mata alguém por falha técnica dentro de uma atividade para a qual ele tem uma habilitação legal, isso é homicídio culposo por imperícia, como, por exemplo, no erro médico. No erro médico, numa cirurgia, um médico, por imperícia, acaba fazendo um corte errado lá no paciente, isso gera uma hemorragia, um descontrole do quadro clínico e o paciente morre. Isso é homicídio culposo por imperícia. Há uns anos atrás, nós tivemos um acidente que ficou muito famoso no Rio, na época teve muita repercussão, de um professor que dava aula de asa delta e que, levando uma cliente, por bobeira, deixou a cliente cair. Eu não sei se ele não amarrou direito, se o equipamento falhou, qual foi o vacilo que ele deu, mas lá na zona sul do Rio, ali na Praia do Pepino, né, a mulher despencou de uma altura, caiu, morreu. Homicídio culposo por imperícia do professor de asa delta. E era um professor de larga experiência. Foi realmente um vacilo dele. É isso que é matar alguém por imperícia. Matar alguém por uma falha técnica dentro de uma atividade para a qual o agente tem uma habilitação legal. Tanto pode ser uma universidade, como pode ser um curso técnico, pode ser uma atividade para a qual ele tem, né, algum tipo de treinamento certificado, especializado naquilo. O homicídio culposo no trânsito, gente. Homicídio culposo no trânsito não se enquadra no Código Penal. Tomem cuidado com isso. No direito penal brasileiro, nós temos um crime específico para o homicídio culposo no trânsito. Eu esqueci de pedir a caneta para o Railson. Se ele estiver me ouvindo, ele vai me arrumar uma caneta. Mas o homicídio culposo no trânsito está previsto no artigo 302 da Lei de Trânsito. Eu vou falar o artigo para vocês copiarem. O homicídio culposo no trânsito está no artigo 302 da Lei 9.503 de 97. Artigo 302 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito. Nós temos um crime culposo específico para os crimes de trânsito. O artigo 302 da Lei de Trânsito, ele diz: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, se eu estou dirigindo a minha moto, o meu carro de passeio, o meu caminhão, o meu ônibus, meu trator, meu triciclo, um veículo automotor no trânsito, e por causa de um descuido na direção do veículo, eu causo uma colisão ou atropelo e mato alguém, é homicídio culposo na direção de veículo automotor. O crime é o mesmo desse que nós estamos vendo no artigo 121, parágrafo 3º, mas há uma tipicidade específica, porque o artigo aplicável é o do 302 da Lei de Trânsito. A pena é um pouco maior, 2 a 4 anos de detenção, além de suspensão da habilitação para dirigir. Quem é condenado por homicídio culposo no trânsito pega uma pena de 2 a 4 anos de detenção e, geralmente, uma suspensão de 2 anos na habilitação, período no qual ele não pode dirigir, senão vai estar cometendo outro crime, né, que é o crime de dirigir sem habilitação. Certo? No homicídio culposo, há uma regra interessante que está prevista no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal, que é a possibilidade de perdão judicial. No homicídio culposo, gente, só no culposo, no doloso, não. No assassinato não se aplica o parágrafo 5º. É possível o perdão judicial. O juiz, no processo criminal, em que o réu é acusado de homicídio culposo, ele pode, na sentença, declarar o perdão judicial do réu e extinguir a punibilidade do crime. Quando ficar comprovado no homicídio culposo que o autor do crime sofreu tanto com o fato que ele próprio causou, que a pena se mostra desnecessária. Querem um exemplo? Quantas vezes nós não ouvimos falar no pai que esquece o filho no banco de trás,
porque naquele dia ficou responsável por levar a criança na creche, mas esqueceu a criança no banco de trás, foi trabalhar e no final do dia lembrou do filho, correu e a criança estava morta. Isso é homicídio culposo. Matar alguém por negligência, uma displicência, falta de atenção. Só que numa hipótese dessa, o sofrimento para o autor do crime é algo tão absurdo que a pena se mostra desnecessária. Porque ele vai carregar aquela cruz para o resto da vida por ter matado o próprio filho numa bobagem, num vacilo idiota, e a pena do direito penal é totalmente desnecessária para puni-lo. Ele já está punido pela vida. Quando a situação é essa, o crime é reconhecido, houve homicídio culposo. Mas aí vem o parágrafo 5º e o juiz confere ao réu o perdão judicial. Está aqui, ó. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Mas isso não se aplica só na hipótese de um pai que mata um filho por desatenção, não. Pode ser também numa situação em que alguém é responsável pela morte de um grande amigo, pela morte da esposa, né? Cabe também no homicídio culposo do carro. Se esse passageiro não tem vínculo nenhum com você, então não há por que se aplicar o perdão judicial. Mas se esse passageiro é uma filha, se esse passageiro é sua esposa, é seu irmão, o sofrimento que você vai ter pelo fato é tão grande que o juiz pode te conceder perdão judicial, reconhecendo que a pena é desnecessária. Mas pode ser por outras circunstâncias também. Pode ser que no acidente, que é responsabilidade sua, você mate seu irmão e fique paraplégico. Qual a necessidade de aplicar a pena? Tá? Além de você ter matado um ente querido, você ainda sofreu uma consequência física tão drástica que a pena é totalmente desnecessária. Mas esse tipo de perdão judicial, gente, só cabe em homicídio culposo. Não cabe em outro crime, não. Diga. Olha, fica registrado que o indivíduo respondeu ao processo, mas a sentença que concede perdão judicial, ela não é computada para efeito de reincidência. Está no artigo 120 do Código Penal. Então não gera reincidência. Se o juiz reconhece na sentença que o réu praticou homicídio culposo, mas ao mesmo tempo extingue a punibilidade do crime pelo perdão judicial, o réu continua primário de bons antecedentes. Tá? Isso está expresso no artigo 120 do Código Penal. Vamos lá, vamos anotar isso. Isso é importante. Coloquem assim. No homicídio culposo, olha só o conceito de homicídio culposo. Esse é o segundo texto que a gente está ditando. Coloca no homicídio culposo, se o fato causa um grave sofrimento, no homicídio culposo, se o fato causa um grave sofrimento ao agente que a pena se mostra desnecessária, causa um grave sofrimento ao agente, vírgula, que a pena se mostra desnecessária, deve o juiz aplicar o perdão judicial. Deve o juiz aplicar o perdão judicial. Deve o juiz aplicar o perdão judicial. Ponto. Aí completem o que eu acabei de dizer a ele, que é importante. De acordo com o artigo 120 do Código Penal, o perdão judicial
não é computado, de acordo com o artigo 120 do Código Penal, o perdão judicial não é computado para efeito de reincidência. O perdão judicial não é computado para efeito de reincidência. O réu continua primário. O réu continua primário. E aí vamos abrir um parêntese, gente. Sabe como que caracteriza a reincidência no direito penal brasileiro? Muita gente acha que se o indivíduo cometeu 2, 3 crimes, ele naturalmente é reincidente. E não é isso. Reincidente, de acordo com o artigo 63 do Código Penal, que é onde está definida a reincidência no Código Penal, reincidente é aquele réu que, após já estar condenado por sentença penal transitada em julgado, sentença penal transitada em julgado é aquela sobre a qual não cabe mais recurso, comete um novo crime. Então, para esse novo crime que ele cometeu, após já estar definitivamente condenado, neste novo processo a que ele responderá, ele será condenado como reincidente. E aí, na hora da sua dosimetria de pena, na sentença condenatória, o juiz, verificando que ele é reincidente, vai agravar a sua pena. Vai aumentar a sua condenação em mais 1 ano, 2 anos, porque a reincidência ela é uma circunstância agravante de pena no direito penal brasileiro. Então, olha só, eu posso cometer 2 crimes na minha vida e ser considerado primário nos 2 julgamentos. Eu nunca cometi nenhum crime na vida. Ou pelo menos nunca fui condenado por nenhum. Porque cometer crime a gente comete aos montes, né? Ser descoberto, processado e condenado é outra história. Mas vamos imaginar que eu pratique um roubo a um veículo hoje. Eu faço um assalto aqui no centro de Friburgo, no Paissandu, e levo o veículo. Eu sou filmado pelas câmeras, a vítima me reconhece porque eu não estou de touca. Cometi, artigo 157. E aí, o tempo passa, o inquérito está investigando, está aberta a investigação, o delegado está apurando os fatos, levantando as imagens. E aí eu faço um outro assalto em Bom Jardim, 3 meses depois. E aí lá em Bom Jardim, eu não consigo fugir, porque me perseguem e eu sou preso em flagrante com o veículo que eu roubei. Então, a delegacia de Bom Jardim entra em contato com a delegacia de Friburgo, eles conseguem unir as investigações, verificam que eu sou também o autor do assalto a um veículo que houve no Paissandu e pronto. Eu estou respondendo a 2 inquéritos. Por um roubo no Paissandu, em Nova Friburgo, e por um outro roubo a um outro veículo em Bom Jardim, 3 meses depois. Esses inquéritos vão virar 2 processos criminais. Pelo roubo de Bom Jardim, eu vou ser processado lá perante o doutor Evelise, lá na comarca de Bom Jardim. Vai ser aberto um processo criminal pelo artigo 157 lá, em Bom Jardim, contra mim. Pelo roubo de Friburgo, vai ser aberto um processo criminal aqui em Friburgo, que o local da consumação é que define a competência do juízo, e aí eu vou responder um outro processo criminal por roubo aqui em Nova Friburgo. Nos 2 processos, quando saírem as sentenças, eu vou ser condenado como primário. Eu não sou reincidente. Por quê? Porque no momento em que eu cometi cada um desses roubos, eu não tinha ainda contra mim nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, mesmo tendo cometido 2 roubos, eu sou o primário nesses 2 roubos. Agora, vamos só completar o raciocínio. Eu fui condenado no roubo de Friburgo. Não quis recorrer. Minha sentença condenatória transitou em julgado, até porque eu vi que tinha provas suficientes. Filmaram, né, com a câmera aqui do Paissandu a minha cara na hora do assalto. A vítima me reconheceu. Não tinha saída. Então, eu declaro lá para o meu advogado que eu não quero recorrer. A sentença condenatória de Friburgo transitou em julgado. Eu estou cumprindo a minha pena. Aí transita em julgado também a sentença de Bom Jardim. Estou cumprindo a minha pena no presídio. Ganho meu livramento condicional.
Aí saio para terminar de cumprir a minha pena em liberdade. Que o livramento condicional é um benefício da execução da pena que, após uma determinada fração, com bom comportamento, o condenado pode pedir o livramento condicional e, sendo deferido, ele termina de cumprir em casa, com vida normal, apenas tendo que cumprir algumas condições fixadas para a justiça, o restante da pena, em livramento condicional. Então, eu estou em livramento condicional. Aí, resolvo aderir ao tráfico de drogas. Vou lá para o Alto do Floresta, pego, né, o pessoal da Boca lá uma sacolinha com 30 papelotes e começa a gritar lá, pode 20, pode 20, pode 20, começa a vender cocaína. A PM cerca o local e eu sou preso em flagrante por tráfico de drogas. Aí sim, vou responder um outro processo criminal e na hora que sair a minha sentença por tráfico de drogas, o juiz vai me condenar como reincidente. Porque agora eu estou cometendo um novo crime após já ter contra mim uma sentença transitada em julgado. Então agora sim eu sou reincidente. Sempre que o juiz vai dar a sentença, ele manda juntar os autos a folha de antecedentes criminais atualizada do réu, porque ele precisa saber se aquele réu que ele vai condenar é primário ou reincidente. E aí o juiz manda vir a minha FAQ aos autos. FAQ é folha de antecedentes criminais. E aí ele observa assim, esse réu aqui, ó, já foi condenado por sentença transitada em julgado por 2 crimes de roubo. Então, ele é reincidente de maus antecedentes. Aí o que o juiz faz? Registra isso na minha sentença, que eu sou reincidente de maus antecedentes, aplica a pena do tráfico em mim, 6 anos de reclusão, e aumenta essa pena em mais 2 anos, porque eu sou reincidente. A reincidência é uma agravante de pena. Ele coloca lá na minha sentença, considerando que o réu é reincidente de maus antecedentes, conforme a FAQ de folhas tais, porque já foi condenado por sentença transitada em julgado por crime de roubo, agravo sua pena em mais 2 anos, totalizando a pena em 8 anos de reclusão. É assim que funciona. A reincidência é uma circunstância agravante de pena e se caracteriza dessa maneira, porque muita gente confunde reincidência com reiteração criminosa. Acha que se o cara praticou 3 crimes, então ele é reincidente. Não. O indivíduo só se torna reincidente depois que ele passa a ter, na folha de antecedentes criminais dele, uma sentença condenatória penal definitiva. Aí, a partir daí, o que ele cometer vai gerar reincidência nas futuras sentenças dos seus futuros processos. Diga. Olha, a condenação por contravenção penal, ela não gera reincidência para condenação de crime. Tá? Então, se eu sou condenado por vias de fato, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Vias de fato é puxo de cabelo, um empurrão, um tapinha na cara. Vias de fato é contravenção. Eu sou condenado por vias de fato. Aí eu me envolvo e pratico um furto. Na minha condenação de furto, eu não posso ser considerado reincidente. Porque uma condenação anterior de contravenção não gera reincidência para uma futura condenação por crime. Porque contravenção é menos do que crime. Tá? Se for o contrário, gera reincidência, tá? Se eu tiver uma condenação definitiva por crime e vier a cometer uma contravenção, aí na sentença de contravenção pode ser considerado reincidente, porque crime é mais do que contravenção. Aí sim, uma contravenção gera reincidência numa outra contravenção. Pode. Se eu sou condenado por jogo do bicho, aí me envolvo em outra situação de jogo do bicho, eu já sou um reincidente em contravenção. Tá? Aí isso vai agravar um pouquinho a minha punição. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.